Fala, botequeiro e botequeira de plantão, muito boa tarde. Claro que para você que tá vendo aí é à noite, mas aqui nós estamos gravando à tarde. E eu não vou mentir para você, ai de mim, porque eu vou pro inferno se eu mentir. Então, ó, não pode mentir aqui, eu estou gravando esse podcast de hoje, é gravado, mas olha, meu irmão, o assunto aqui vai ser potência, daquele jeito. Esse meu convidado que tá aqui, acho que ele nunca sentou numa... O cara é tão evoluído que nunca sentou numa mesa de boteco antes. É a primeira vez dele na vida, assim, tá até um pouco tímido aqui. Mas vocês vão conhecer ele daqui a pouco. Olha, hoje o papo é daqueles, aquele papo que mexe com a alma, com a cabeça e o coração. A galera deu tanta repercussão aquele episódio com o Rafa Vargas, que aí eu falei, não, vamos trazer um papo assim, trazendo pro lado da espiritualidade e, claro, explicando o que é o espiritismo, que a galera tava com muita curiosidade. E aí vamos mergulhar nesse mundo hoje, tá? Da espiritualidade, do espiritismo e grandes questões que nós vamos trazer aqui agora. Por quê? Porque boteco também é filosofia, é fé raciocinada, é tudo mais, é torresmo pingando gordura. E vocês viram aqui, ó, que nós estamos aqui hoje, ó, numa mesa, tudo certinho, tá aquela coisa toda, fora daquele balcão. Tô com a camisa aqui, né? Mas não tá com aquele meu avental sexy sem ser vulgar. Por quê? Porque nós tínhamos que gravar, tínhamos que vir pra cá hoje. E eu queria gravar nesse mesão aqui. Olha aqui, bota a minha câmera central aqui, Pedro, pra ver. Olha que espetáculo aqui. Eu queria gravar de dia, eu falei, não. Meu convidado podia vir de dia. Eu falei, hoje nós vamos gravar aqui mostrando tudo que tem de bonito nesse estúdio aqui do Jobs do Rafa. É um sucesso esse negócio. Gente, hoje eu recebo um cara que entende muito. O cara saca muito do tema que nós vamos falar aqui. São mais de 34 anos dentro da caminhada no espiritismo. Olha, 34 anos, não são 2 noites não, viu? Palestrante, diretor de teatro, pai, marido. Só falando pai e marido já é uma tarefa grande. O cara ainda é diretor de teatro e palestrante. E um comunicador que consegue traduzir, né, o que fala do mundo espiritual com leveza, profundidade. E o melhor, gente, com um bom humor, que isso, olha, isso é a pimentinha no negócio. Cara, antes de eu falar quem é esse meu convidado, por favor, eu não podia estar roubando, eu podia estar me prostituindo, mas não, eu estou aqui para trazer um episódio do podcast interessante para você. Então, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com o pai, com a mãe, com a sogra, com o cunhado que te deve dinheiro, com aquela vizinha fofoqueira, mas compartilha esse assunto, porque quem sabe ela vê esse episódio e pensa sobre a vida, né? Se vai parar com a fofoca. E olha bem, presta atenção, já compartilhou? Já se inscreveu no canal? Se inscreve e ativa o sininho para te avisar antes. Então eu vou esperar. Dá o curtida aí. Porque esse meu camarada que está aqui hoje é o Cássius. Cássius Vantuil. Olha o nome de artista, né? Cássio, meu querido, muito bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não vamos falar que horário que a gente está aqui hoje, não. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cássio. Obrigado, José. É um prazer estar aqui com vocês, aqui nesse boteco. Eu gosto de boteco. E hoje está comportado, viu? Hoje está comportado esse boteco. Tá comportado? A gente até tirou as cachaças daqui e falou, não, a gente vai falar sobre um papo hoje, que não é bom botar cachaça. Tinha aqui, ó, importada a Rita Christ, Eita, que eu trouxe de Miami. Tem a 51 ali. Olha, a boazinha. Tá tudo ali, tá tudo guardado ali, iluminada, porque são pingas hoje iluminadas, porque nosso assunto é iluminado hoje. Nossa, José, é um prazer estar aqui. Hoje eu me sinto no espiritismo de mesa, né? Fala, você é de... Falta só flutuar. De mesa, mas é fantástico. Eu acho muito bom falar dessa doutrina que para mim é maravilhosa e falar de outras coisas também, de arte, Sim. Falar de juventude, falar de alegria, de movimento. Vamos lá. Bom demais. Só faltou ser mesa branca, né? Esse negócio. Porque o pessoal fala que no espiritismo tem que ser mesa branca. Então faltou isso. Produção, por favor, providencie uma mesa branca aí depois. Ô, Cássio, uma alegria muito grande ter você aqui conosco. E aí, conta um pouquinho da sua jornada no espiritismo. Afinal, 34 anos é muita coisa, hein, irmão? Ixi, minha jornada do espiritismo, ela começa assim, desde quando me entendo por criança, sabe? Por incrível que pareça, assim, as pessoas falam assim, mas como você chegou até aqui? Eu falo assim, o que me faz lembrar é quando eu tinha 8 anos. 8 anos. E um amigo meu, ele trouxe uma Bíblia que era toda colorida, toda com desenho. Eu falei,
cara, que Bíblia massa essa aqui. Porque era comum, porque era bem diferente daquela Bíblia bem tradicional que nós conhecemos. Aí eu falei, cheguei pro meu pai, eu quero uma Bíblia em quadrinhos, que nem, né? Eu vi do meu colega, toda pintada. Aí meu pai foi atrás, na editora Paulinas, olha só, antiga, bem conhecido. E ele trouxe uma Bíblia para mim. Só que a Bíblia que meu pai trouxe era bem melhor que a Bíblia que esse meu colega tinha. Por quê? Porque ela era em quadrinhos. Ela tinha, assim, umas 600. Tinha não, porque eu tenho ainda, até hoje. Eu só não trouxe porque eu não sabia se podia. Mas... Não, boteca a gente permite trazer Bíblia. Então tá bom. Permite trazer... Boteca é democrático. Mas ela era em quadrinhos. E ela tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. E eu li ele de cabo a rabo. Li tudo. E eu já tinha tentado ler a Bíblia, só que eu não tinha conseguido. Quem já tentou sabe, criança de 8 anos, é quase impossível. Quando chega na parte da citação dos nomes, a pessoa já para. E ali eu fui me encantando pela história lá do Evangelho, Moisés, Esaú, Jacó e a vida do Cristo. Você achou que era personagem do X-Men, assim, Exatamente, negócio... exatamente. E com desenho, né? E eu já li, e ela era bem resumida, fantástico. Isso eu levei para o meu coração. E fui com o tempo, eu fui passando por várias situações. Minha família, basicamente, ela é católica, então eu fui batizado, eu fiz primeira comunhão, eu crismei, fiz tudo. Só que na casa do meu avô tinha um centro de Umbanda. E eu frequentava também. E eu achava fascinante. Quem já foi no centro de Umbanda sabe o quanto é fascinante. Quando toca o tambor, aquilo mexe com você. O negócio é movimentado, exatamente. Né? É movimento o tempo inteiro. Porque tem uma coisa raiz, né? Sim. Dentro dele, que mexe com as suas entranhas. Só que, quando eu conversava com os médiuns que estavam incorporados pelo caboclo, pelo preto velho, eu conversava e perguntava, mas vocês vêm da onde? Vocês moram aonde? O que vocês fazem quando vocês não estão aqui? E eles respondiam assim, a gente mora em cima do monte, a gente mora ali na floresta, e aquilo me incomodava, que para mim aquilo não era a resposta. E você estava com qual idade nessa época? Isso eu já estava com 12, 14... 16 anos. Já tem aquela curiosidade adolescente mesmo. Exatamente, né? De saber a história. Só que ficava só no fenômeno. O que é incrível, gente. É fantástico. Eu respeito muito. Só que, para mim, faltava alguma coisa. Era uma resposta que não via. Pois bem, o tempo passou. Minha mãe teve uma dificuldade. E o meu pai levou ela para um centro espírita, né? Kardecista, que nem todo mundo diz, né? Uhum. E lá minha mãe se achou. Ajudou muito ela. E ela chegava para mim e falava, Cássio, vamos lá no centro espírita? Eu falava, não, mãe, não chegou minha hora. Ainda não é minha hora. Eu falava mais em tom de brincadeira do que vontade de ir. Mas, por incrível que pareça, eu ia quando tinham peças de teatro. E esse centro espírita, que existe até hoje, aqui no Distrito Federal, chama Grêmio Espírita Atualpa, Barbosa Lima, é um centro que tem muita arte. E eu me encantava. Então tinha teatro Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. E isso ia me encantando, sabe? Só que ainda não tinha vontade de ir. A história é longa. Eu posso continuar? Por favor. Porque é longa. Pois bem. Aí, minha mãe, muito malandra, ela trazia água magnetizada para mim. E me dava. Falava assim, não, toma essa água aqui que eu trouxe. Mas que água é essa? Toma aí, meu filho, toma aí. E eu tomava, de boa. Pois bem, o tempo foi passando. Quando eu estava já com 19 anos, certo dia, teve uma peça de teatro. Olha só, mais uma peça de teatro. Olha. É a peça Além da Ilusão. Além da Ilusão, não, gente. Como é? Ai, é uma peça conhecidérrima, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, que é vários atores famosos espíritas participaram, e foi lá no Teatro do Sina. E eu fui assistir essa peça. Sempre com
Essa loucura pelo teatro, Loucura pelo teatro. essa fascinação. A arte sempre me encantou. Vocês sabem, eu sempre gostei muito de filme. Eu gostava muito de brincar de boneco, contando história. Eu tinha um Forte Apache na época, hoje não é certo, mas na época eu tinha o Forte Apache. Quem é da minha época sabe o que é o Forte Apache. Fala pra galera que não é dessa época, o que é o Forte Apache? Forte Apache era um forte militar, onde tinha os soldados e tinham os índiozinhos. Hoje índio também não é a palavra adequada, tá? Os indígenas. E ali a gente brincava. Mas eu tinha também os super-heróis, tá, gente? Então, esquece, isso é passado. Tinha o meu Playmobil. E eu gostava muito de contar história. Então, história sempre me encantou. Eu sempre adorei história. Tanto livro de história e etc. Pois bem, assistindo essa peça de teatro, no final aparecia a imagem do Cristo. Imagem grande, projetada. E aquele olhar, ele mexeu um pouco comigo, sabe? Eu fiquei com aquele olhar na minha cabeça muito forte, 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 forte. Pois bem, isso foi num domingo. Não, no sábado. Sábado ou domingo. Na segunda-feira, do domingo para segunda, eu estava em casa, no meu quarto, deitado. De domingo para segunda, deu meia-noite. Eu não vejo, tá? Eu não sou médico e tenho evidência. Mas eu percebi que entraram no meu quarto 2 espíritos. Nitidamente. Um que estava no comando e um que estava fazendo serviço. Esse que estava fazendo serviço, ele se aproximou de mim, deitado, e me deu, hoje eu sei, me deu um passe. A partir do momento que ele terminou o passe, o meu corpo ficou metade dele dormente. Metade dele dormente. E eles foram embora do quarto. Gente, quando isso aconteceu, eu fiquei preocupado. O que é isso? Levantei, fui no quarto dos meus pais, que eu morava com eles, né? Fui lá e falei, pai, mãe, né? Meu corpo está metade dormente. Aí meu pai ficou super preocupado. Pensou que era um AVC. Meu pai, que é militar, trabalhava no HFA, hospital, né? Das Forças Armadas. Falou, amanhã a gente vai no hospital. Preocupado. E eu fui no hospital. Gente, eu fiz todos os exames possíveis. Todos. E aí eu já estava fazendo faculdade, administração, UNB. Aí os médicos falavam assim, você está com metade do corpo dormente? Eu falava, isso aí não é golpe para não ir para faculdade, para aula. Aí eu falei, não, tá metade do corpo dormente. Gente, deu meio-dia, meu corpo todo ficou dormente. Todo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Pois bem, no final do dia, à tarde, saíram todos os resultados. Não tinha nada. Cheguei em casa, minha mãe viu, falou assim, não tem nada. Então hoje, você vai comigo no centro tomar um passe. Era segunda-feira, o dia da palestra pública dessa casa atual que minha mãe frequentava. Eu fui lá. Entrei, que eu não podia falar nada, não tinha mais argumento. Cheguei, assisti a palestra. Depois da palestra, entrei na cabina de passe. Eu entrei por último. Os médicos se reuniram, me deram um passe, porque a mãe tinha relatado o que tinha acontecido comigo. Acabou o passe. Nada, continuou tudo dormente. Nada modificou. Cheguei em casa, deitei na minha cama, falei, o que vai acontecer agora? Deu meia-noite. Entram novamente os 2 espíritos. Um comandando, o outro fazendo serviço. Um se aproxima, dá o passe. E naquele momento que ele dá o passe, acaba a dormência do corpo.
Desse jeito, né? Desse jeito. Aí, a partir desse dia, eu comecei a estudar o que é esse tal de espiritismo, porque aí eu comecei a ler. E quando eu comecei a ler e estudar, sabe, você sentir que eu estava atrasado em relação às outras pessoas? Falei assim, cara, esse pessoal sabe dessas coisas e eu não sei ainda, eu tenho que saber. Você começou a devorar os livros. Livro dos Espíritos. E eu fui na ordem. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese. Eu li tudo. E fui devorando os outros livros. O livro da vida espiritual, eu li todo lá do André Luiz. Comecei no Nosso Lar e li até o último livro. E assim foi. Fui pegando os livros e tentando entender. E aí eu comecei a frequentar também esse centro espírita, né, que minha mãe frequentava. Comecei a me envolver nas coisas, já com 20 anos, a juventude. Participei do teatro, e o teatro foi um encantamento, né, porque eu comecei dos bastidores, ajudando, não tinha conhecimento nenhum. Eu tinha uma fala na minha primeira peça. Minha fala era sim. Me perguntava uma coisa. Você conseguia decorar esse texto complexo? É um texto dificílimo. Porque, gente, pensa. Pra quem já fez teatro, sabe a tensão que é você ficar esperando a hora de você dizer o sim. Falar, cara, eu não posso estar distraído nesse momento. Porque se eu não falar isso, minha única fala eu tenho que valorizar ao máximo. É o meu momento de glória. Momento que eu vou, assim, encantar o mundo, né? Só que o meu sonho nunca foi ser ator e tudo mais. Mas eu fui participando das coisas. Participando junto com os jovens, fazendo vários movimentos sociais. Com esse grupo, eu fui a Papuda. Eu fazia visita na Papuda. Gente, não tem coisa assim que muda tanta pessoa quando você vai visitar presidiários. Se as pessoas soubessem o que é, porque primeiro você entra, você é revistado, né? Quem já foi sabe disso. E você entra, quando eles abrem um portão, e eu entrava no pátio, que lá tinha, né? Porque eu não sei se ainda continua, mas tinha o pátio 0, 1, 2 e 3. O 0 é o pátio dos mais perigosos. Esse você não pode entrar no pátio. Na época, né? Você falava com ele pela cela. Eles vinham, se aproximavam e nós conversávamos pela cela. Tinha um pátio 1, pátio 2 e pátio 3. Pátio 3 é que eles já estavam quase saindo e o 1 e o 2. Mas quando a gente estava no 1 e o 2, eles abriam, fechavam e a gente ficava lá no pátio junto com eles, com aqueles muros enormes, uns jogando bola, outros conversando, outros correndo, fazendo exercício, outros interessados, pessoal católico, evangélico, e nós com aqueles que tinham interesse em falar sobre a doutrina espírita. E quem estava lá falava assim, você sabe que vocês têm risco aí dentro. Falava assim claramente. Falava. Assim, se eles fizerem uma rebelião aí, vocês são... É a primeira coisa, né? O alvo são vocês. Vocês são o alvo. Sim. Assim, aí dentro vocês não estão totalmente seguros. Sim. Né? E isso, assim... Mas, gente, eu nunca tive medo. Nunca tive medo. Não sei se era uma proteção espiritual, mas eu nunca tive medo. E nesse ambiente, eu conheci pessoas de todos os tipos. Aqueles que nós já conhecemos que falam que são inocentes, outros que falavam que eram culpados. Lá eu conheci, na época, o assassino do Chico Mendes. Assassino de Chico Mendes. Lá também, assim, o que mais me impressionou é porque quando você está aqui fora, você tem uma outra visão. Lá as pessoas são como a gente. É difícil falar isso. Mas, sabe, a mesma pessoa que você conversa no ponto de ônibus, aqui na entrada, na rua, quando você vai num bar, num boteco, lá dentro são as mesmas pessoas. Uns falavam assim, nós conversamos, como você foi preso? Ele falou assim, olha, eu comecei a roubar por brincadeira. Eu roubava uma coisa no colégio, eu roubava uma coisa com um amigo, roubava na quadra,
E de repente eu fui roubando coisas, a coisa ficou séria e um dia eu fui pego. Por brincadeira. Gente, assim, é uma experiência fabulosa. Eu não sei se quem já foi, se pode ir ainda, agora tem muito mais limitações. Tem algumas, mas ainda tem as visitas, né? Cara, e o que é mais doloroso, assim, o quanto que nós, homens, somos covardes. Porque ali na porta a gente só vê mulheres. 95% são mulheres. E 70% são mães. Às vezes as esposas, umas namoradas, noivas, mas as mães. Pai dificilmente você vê, irmão dificilmente. Eu falo, gente, como nós homens chegamos nesse patamar, né? Sim. De abandonar no Sim. momento de maior dor, né? Sim. Só para complementar, Vai, fala. eu estava até comentando com a minha esposa um dia desse, eu passo, a maioria das vezes eu passo em frente à colmeia, né? Que fica ali entre Santa Maria e Gama. E aí quinta-feira acho que é a visita lá. Você não vê, assim, na beira da pista, eles vêm caminhando na beira da pista. O sofrimento já começa ali, né? Porque não passa ônibus perto, eles têm que descer numa parada, vir descendo na beira da pista. Você só vê mulher. Pode ser irmã, pode ser uma mãe, a maioria são mães, pode ser uma amiga. Você não vê um homem. Eu nunca vi um homem passando ali, que seria pai ou companheiro. Eu nunca vi, eu só vejo mulheres. E é essa covardia, né? Porque, principalmente, às vezes as mulheres, no caso das meninas, né, que estão presas, essas mulheres elas estão presas, às vezes, por causa dos homens que colocam como mulas, levam droga, alguma coisa e vai, por causa de um amor, alguma coisa assim. Mas isso daí que você falou realmente, isso daí tem tudo a ver, porque é muita covardia, né? E assim, e elas passam situações Vexatória, né? vexatórias, né? Quem já foi, sabe? É ruim. Você tem que se agachar, tem um espelho atrás, né? E aquela assim, comida que você leva é toda picotada para ver se... Cara, e o pior, quando chegava eu falava, hoje ninguém pode entrar. Porque aconteceu alguma rebelião lá dentro, alguma coisa que deu errado, e elas tendo que esperar. E o ônibus passava de 1 em 1 hora, tem que esperar para voltar. A dor de cada mãe de não poder ver o filho. E tinha mães que iam toda semana. Assim, todo sábado, que era quando nós íamos, todo sábado, elas iam todo sábado. Falei, gente, e assim de longe, às vezes até, assim, da Bahia, de cidades bem próximas assim, aqui que vem para... vem de madrugada. Gente, é impressionante. A pena é para a pessoa que está lá dentro e para a pessoa que está fora, né? Acaba sendo uma pena dessa forma. Gente, mas não passando a mão na cabeça, que a gente entende. Claro. Né? Mas, assim, o quanto de abandono dessas pessoas. E, assim, o que a gente tentava fazer lá é dar um pouquinho de esperança, que a doutrina espírita é capaz, sabe? De dar, olha, a gente entende, a gente sabe o que você fez e tudo mais, mas, assim, cara, vamos tentar, vamos se esforçar. E tinha gente que conseguia sair, tá? Conseguia sair melhor. Sempre tem, né, cara? Sempre tem. Agora, Cássio, eu te convidei aqui justamente porque teve a galera, quando a gente fez a live com o Rafael, a galera ficou curiosa e perguntou, tal, como é que é o espiritismo, essa coisa. Eu falei, não, então peraí que eu vou chamar o cara que tem pouco tempo de espiritismo, só 34 anos para bater um papo aqui, é palestrante. Explica pra galera, porque muita gente não sabe o que é o passe que você falou, o que a galera, a maioria, confunde o que é um passe, pensa que é uma coisa totalmente que não tem nada a ver, e o que é a tal água fluidificada que você falou. Vou jogar o vocabulário, o glossário de tudo que você falou aí pra galera entender ali e sanar a dificuldade e a curiosidade também. Vamos lá. O passe é uma transmissão de energia. Né? A energia existe. Não é nem um feitiço? Não. Não é nem um trabalho? Não. Ah, que droga! Eu pensei que era o pessoal chama macumba, né? Eu pensei que era alguma macumba que jogaram em você. Não é isso? E da onde vem a ideia do passe? Ah, vocês espíritos criaram? Não. Vem da imposição de mãos que Jesus fazia. É simplesmente isso. Não tem nada mais do que isso. Transmissão de energia através da imposição de mãos que Jesus fazia, que está lá narrada, lá no Novo Testamento. Simplesmente isso. A gente utiliza as mãos, porque pelas mãos é mais fácil sair
esses fluidos, né, que saem da transmissão. E quem estuda magnetismo sabe que isso acontece com facilidade. O que é água? Que eu gosto de chamar de água magnetizada. Por quê? Porque a água já é fluida, né? A água fluidificada é quase uma redundância, mas tudo bem. Água fluidificada ou água magnetizada é você impor a mão na água, transmitir essa energia para a água, que nós sabemos que a água é um elemento que capta com facilidade essas energias. Só que tanto existe água fluidificada, pode existir a hóstia magnetizada, pode existir a maçã magnetizada, banana, elementos, guaraná, até a bebida alcoólica, dependendo da necessidade, os espíritos estão usando para ajudar a pessoa, entendeu? Então, a água tem essa capacidade de armazenar. E esses elementos saudáveis, eles restabelecem o nosso corpo físico, nossa parte física. Elas não vão influenciar na nossa moral. Então, se você é ruim e é ruim, não é o passo que vai te fazer você ficar bom. Você vai continuar sendo ruim com água magnetizada no corpo. Mas existe, a gente sabe disso, que existem curas, processos que as pessoas não entendem de restabelecimento físico. Então, você restabelece seu físico para você poder fazer mais, trabalhar mais. Isso que é Pronto. A imposição de mãos. Poxa, não tem nenhum misticismo aí? Não. E aí, mas eu entro, eu viro a mão, põe a mão para baixo, cruza a perna, não pode cruzar. Gente, tudo isso é besteira. A mesa branca? Também não. Né? Assim, só pode tomar paz se estiver de branco, não. É que nem o Raul Teixeira falava assim, nossa, mas eu sou negro, como eu sou negro, acabou. Não vai entrar fluido nenhum em mim, né? Não existe cor, não precisa. Gente, é o mais simples possível. O que tiver de mais enrolação não tem nada a ver, né, com a doutrina espírita. Cássius, e o que é espiritismo e o que não é espiritismo? Porque o pessoal, por exemplo, qualquer médium aí que faz alguma coisa de cura pode ser católico, não, ele é espírita. Qualquer um que trabalha, que faz alguma coisa com espíritos auxiliando é chamado de espírita. Eu queria que você falasse o que é espiritismo e o que não é espiritismo. Vamos lá. Antes de falar de espiritismo, a gente tem que falar de mediunidade. Por quê? Porque a mediunidade é o que confunde as pessoas com o espiritismo. Mediunidade, ele é uma capacidade que todos nós temos em diversos graus, uns mais, outros menos. E quem tem isso em maior profusão, a gente fala são os médios. Mas até quem acha que não tem nada, tem um pouco de mediunidade. Quando você tem uma intuição, uma inspiração, quando algo surge do nada, assim, do nada aconteceu. Não existe do nada. É sempre algo que acontece. E a mediunidade, ela existe desde que o homem é homem. Lá com os pajés, dentro da cultura oriental, os africanos, a mediunidade existe. Ela acontece. No Velho Testamento, no Novo Testamento, tem a mediunidade. É a capacidade que você tem de se relacionar com o mundo espiritual. Isso é mediunidade. Que nós estamos dentro desse mundo espiritual. Né? E tudo isso que é matéria que nos rodeia, nós estamos dentro desse mundo espiritual. E a gente se conecta o tempo todo com esses espíritos. Pois bem, e aí as pessoas acham que tudo que é ligado à mediunidade de uma forma, ele é médium, é espírita. Então, a cartomante, ela é médium, mas não quer dizer que seja espírita. Por exemplo, a pessoa que vai, como você falou, Vale do Amanhecer, lá tem muitos médiums maravilhosos, mas não é espírita. Então, de onde vem o espiritismo? Espiritismo é um termo cunhado por Allan Kardec, né, que era um professor chamado Hipólito Leon Denis Rivel, que em determinado momento ele foi assim, isso chamou a atenção dele, e ele percebeu que ali, naqueles efeitos que eram das mesas girantes, mesas que se movimentavam, ele detectou que existia vida inteligente naqueles movimentos. Falou assim, cara, não pode ser a madeira, porque a madeira não tem cérebro. Como que ela vai responder essas questões? Então ele foi verificando que eram os espíritos que se comunicavam. E ele perguntou, quem são vocês? Ele falou, nós somos vocês fora do corpo. Nós somos vocês depois da morte. Nós somos vocês na vida real.
E ele foi cunhando, pegando perguntas, né, fazendo perguntas e recebendo respostas, catalogando de diversas perguntas, com diversos médios diferentes, com diversos espíritos diferentes, e aquelas que eram similares ele ia anotando, até que surgiu o Livro dos Espíritos. E aí ele criou a doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos, porque vem dos espíritos. Não é doutrina kardecista, porque não vem dele. Por isso que a gente fala, não existe espiritismo kardecista. Existe espiritismo. E a partir daí, com o desenvolvimento dessas questões, ele chegou a 5 princípios básicos, que a gente pode falar que o espírita tem, que é existência de Deus, existência dos espíritos, comunicabilidade dos espíritos, a gente pode se comunicar, pluralidade das existências, a reencarnação, que tanto encanta as pessoas, Sim. e a pluralidade dos mundos habitados, que não existe só a Terra habitada. Existe todos os outros mundos são habitados. Basicamente é isso. Não sei se corri, expliquei. Não. Fiz um resumo do resumo. Sim, Porque... e agora uma dúvida de $1 milhão. Os espíritas acreditam em Jesus Cristo? Vamos lá. Pergunta 625. Quem for lá no Livro dos Espíritos, pergunta 625. Lógico que acreditamos. Lá, Allan Kardec, esse que eu falei, ele faz a pergunta, qual é o maior exemplo? Porque ele, lá, antes de chegar a essa pergunta, ele fala, mas tem diversas pessoas que já passaram pela Terra, pessoas boas, que nos ajudaram, mas quem é aquele que é o maior? Quem é aquele que a gente tem que ter como referência, que mais ajudou a Terra? E aí a menor resposta do Livro dos Espíritos. Alguns livros vocês vão ver Jesus, outros vê de Jesus, e cita Jesus como referência. Porque Jesus é o Espírito que passou pela Terra, que mais demonstrou o amor. E aí a gente recebe pelos Espíritos que Jesus, ele é o responsável pela Terra. Ele é o governador da Terra. Ele é responsável por todos nós, né? Com respeito a todas as outras religiões e até aquelas que não têm Jesus como referência. Porque Jesus nem se importa com isso. Mas ele é aquele que decidiu em determinado momento, nós tivemos a Páscoa recentemente, que nesse momento ele viria à Terra para demonstrar para a gente, porque não basta falar. Espírito superior não basta falar, tem que demonstrar. A gente até estava falando aqui do Papa Francisco, né? Não basta falar que você é o Papa. Você tem que demonstrar com suas ações que você veio para cuidar das pessoas, ajudar as pessoas. E ali demonstrava, meu irmão. Ali era o representante realmente de Jesus na Terra, né? Exatamente. Porque ali demonstrava o tempo inteiro. Assim, ele ele tinha admiração por Francisco de Assis, que também é uma pérola. É um diferencial muito grande. Não, quem gosta de animais, né? Sim. Quem gosta de natureza tem Francisco de Assis como referência. Quem tem essa questão da caridade nas veias tem essa referência em Francisco de Assis, né? Se desvencilhar, né? Sim. De tudo que tinha, né? De tudo. Porque matéria é muito legal. A gente tá falando, né? Porque sem matéria a gente tava nem aqui gravando. Exatamente. Mas, cara, não é a nossa base. De que adianta você ter tudo e a gente vê que chega um ponto que mais que a pessoa tenha, aquilo já não faz mais diferença. Então, o vazio ainda continua, né, cara? Vazio. Gente, quantos suicídios acontecem com pessoas que têm muita coisa? Nas classes sociais mais ricas. Nas pessoas que têm mais conhecimento. Então, não é isso que acalma a nossa alma. Ô, Cássio, eu recebi muitas perguntas. E uma das principais perguntas que foram foi essa. Como os espíritos se comunicam com a gente no dia a dia? Precisa ficar com medo? Não precisa. Apesar que às vezes dá um medinho, porque, né? Vamos falar que não tem medo, né? Às vezes de noite, quem já não sentiu quando apaga a luz? Por que isso até é interessante. A comunicação dos espíritos conosco acontece o tempo todo, como você bem disse. Mas, à noite, é o momento que nós, que estamos nesse corpo físico, a gente sai do corpo físico. Então, porque geralmente é à noite que a maioria dorme. Como à noite a maioria dorme, é nesse momento que a gente, desdobrado, a gente entra em conexão com o mundo espiritual. Então é mais comum acontecer esses efeitos
à noite. Por quê? Porque estamos desdobrados, então a chance de acontecer é maior. Só que nós somos intuídos o tempo todo pelos espíritos. Com certeza, nesse momento aqui tem espíritos. Nesse estúdio aqui fora tem espíritos. Na rua tem espíritos. Lá na escola tem espírito. No hospital tem espíritos. No presídio tem espíritos. Em todos os locais tem espíritos. Eles estão aqui. Alguns em outras regiões, mas alguns estão aqui, andando entre a gente. Alguns bons, alguns mais ou menos e alguns ruins. E eles vão se relacionando conosco à medida do que nós emitimos. Então, se eu estou emitindo pensamentos bons, por mais que uma pessoa chegue... É que nem eu estou aqui. Eu sou uma pessoa que tento fazer o bem. Chega alguém e chega assim, Cássio, vamos soltar aquela pessoa ali? Eu falo, tá doido, velho? Não. Agora, se eu sou uma pessoa mais ou menos, estou em dúvida como que eu conquisto meu dinheiro, porque, vamos soltar? Eu falei, vamos, né? Tá dando bobeira, eu vou. Então, é a minha vibração que faz a diferença. Com o mundo espiritual é a mesma coisa. Se eu estou pensando bem, se alguém fala assim, bate naquela pessoa, eu não vou bater, porque eu tenho outra vibração. Agora, se eu já estou com raiva daquela pessoa, já estou alimentando... Às vezes você não entende, né? Às vezes em locais públicos, a pessoa está alimentando uma raiva, alguém fala, bate nessa pessoa, você já está com raiva, aquilo só é o gatilho para você fazer. Mas a responsabilidade é sempre da pessoa. O espírito ajuda, mas quem vai responder é a pessoa que fez. Tanto é que os espíritos falam que às vezes as pessoas que... Nós falamos de suicídio, que é outro tema assim grandioso, e eu falo de suicídio porque às vezes pessoas que estão nos ouvindo têm amigos, parentes, conhecidos, e infelizmente vem crescendo. Em todas as idades, né? Em todas as idades, escondem com outros nomes. Eu li várias vezes que acidentes de carro, que muitas vezes pessoas acham que foi só um acidente, às vezes foram atos suicidas, né? Da pessoa que mirou o poste de propósito, etc, etc. O suicídio é uma dor da alma. A pessoa tira a vida porque ele quer aplacar a dor que lateja dentro dele. E quando isso acontece, por mais que possa ter um espírito motivando, o responsável é a pessoa que o fez. Mas essa pessoa que o fez, aí a gente fala para as pessoas que acham que meu filho, minha irmã, meu amigo se matou. Onde que ele está? Gente, ele está sendo cuidado. Mesmo à distância, mesmo sofrendo muito, porque às vezes sofre muito, eles estão sendo cuidados. E aí, cuidados por quem? No livro Memória do Suicida, nós temos que Maria, em determinado momento, quando ela chega no mundo espiritual, ela pergunta para o Cristo, o quê? Ou melhor, o Cristo, filho dela na Terra, pergunta, mãe, que trabalho você quer fazer? E Maria pergunta para Jesus, filho, quem mais sofre? Quem mais está sofrendo? E Jesus fala, os suicidas. Então são desses que eu quero cuidar. E aí muita gente fala, mas vocês espíritas não gostam de Maria? Eu falei, meu Deus, a gente ama Maria. Olha só, quem cuida dos suicidas é a mãe de Jesus. Que amor maior da mãe de Jesus cuidando desses que por um momento de dor tiraram a sua vida? Ela está cuidando. Então, peçam muito, orem, porque em alguns momentos, em algumas religiões, eles ventilaram que a gente não devia orar pelos suicidas, o que é um erro grotesco. A gente tem que orar muito, pedir muito amor. E depende muito do que eles fizeram na Terra. Que também tem isso. É diferente uma pessoa que pensou o mal e tirou a vida, de uma pessoa que ajudou todo mundo e no momento tira a vida. Lógico que esse é mais acolhido e mais protegido e mais amparado do que o outro que viveu uma vida não tão boa assim. Cássio, a gente vê muito
a questão de se explicar por que uma pessoa nasceu daquela forma. Por que um bebê, naquela pureza, nasceu com alguma deficiência? Por que uma pessoa cometeu o suicídio? Por que uma pessoa é pobre, muito miserável, e a outra é muito rica e abastada? Por que todas essas desigualdades de uma sociedade acontecem? E aí eu queria que você falasse um pouco como o Espiritismo explica esse tipo de fato que acontece e como é que é a reencarnação, porque já entra dentro disso, né? Porque às vezes as pessoas não entendem e falam, não, mas coitadinho, não pediu para nascer desse jeito todo deficiente, tem essa dificuldade e tal, né? E aí, se a gente conhecer um pouco do Espiritismo, a gente sabe que é um pouquinho diferente disso. Eu queria que você explicasse. Olha, as causas das nossas dores, né, tem 2 motivos. O primeiro, causas dessa vida, desse momento. Então, eu que, como pai, tratei mal os meus filhos durante toda a minha vida como pai, né? Você perguntou, o que você faz? Uma delas é pai, né? E a gente, outro é marido. Você tem outro é marido. Mas vamos supor, aquele pessoa que tratou mal a esposa, tratou mal os filhos, a vida inteira. E a gente conhece milhares. Ou a gente descobre milhares, porque é triste quando você descobre um conhecido e fala assim, nossa, fulano bate na esposa. Nossa. Bem, não, e só abrir um parênteses aqui, né? Aí tem gente que é um comportamento, seja na igreja, no templo, no centro, qualquer coisa, é um comportamento exemplar. Aí, tá na vida real, muda o comportamento completamente, né? Isso aí que é o que mais tem, na verdade. Tem, infelizmente. Pessoas são, assim, quando estão aqui na cara da live, né? Ou dessa gravação, falam coisas bonitas, aí, né? Mas quando vê no dia a dia, você vê, fulano tá... tá. Pois bem, esse tratou mal os filhos, a esposa. No final da vida, na velhice, os filhos abandonam, a esposa abandona. Qual é a causa? De outras vidas? Dessa vida. É o tal que o pessoal chama muito, é o karma. Não é o karma, ele buscou. Por exemplo, você não estudou a vida inteira, aí você pega um emprego ali ruinzinho. A culpa é de quem? É de você que não estudou, que não se esforçou? Ou de outras vidas? Não, é dessa vida, você teve oportunidade. Ou dos espíritos, né? Porque todo mundo quando tá, fala, não, esse é um dos espíritos. Os espíritos não te ajudaram. Vem aqui tomar um passe, né? Pega um búzio, coloca aqui. Nada contra, e tem, né? O que vale é a intenção. Mas essas pessoas não podem botar a culpa em vidas passadas. Agora, quando aquela questão você não consegue entender nesta vida, aí você vai para vidas passadas. Por exemplo, um pai, uma mãe dedicados e que de repente recebe um filho com uma deficiência tremenda. E você olha e fala, meu Deus, o que esse menino fez? Não tinha. De onde veio isso? Aí a gente se reporta para as vidas passadas. Ali, para quê? Para poder entender que quando a gente compreende, é para a gente amar mais. Para a gente amar mais e não pôr a culpa em Deus. Tem gente assim, a culpa é de Deus. Não, pelo amor de Deus, não existe culpa de Deus. Deus é amor. O que Deus estabelece são leis. Se a gente não cumpre, a gente tem que responder por elas. A semeadura, ela é livre. Eu posso semear o que eu quiser. Gente, se eu quiser semear violência, ódio, briga, posso semear. Se eu quiser semear amor, posso semear. Mas na hora de colher, você tem que colher o que você plantou. É lei, é lei. Então, as outras vidas que nós tivemos explicam muitas questões. Então, por exemplo, tem uma pessoa que se esforça o tempo todo para ter uma situação financeira boa. Não consegue. Não consegue. Ele tenta, quando ele pega, ele é roubado, ele é demitido. Acontece, aquela empresa que ele está, fale.
Na vez dele. Na vez dele, cara, ele ganha a loteria, ganha a quina, ganha a Mega Sena, ele perde o bilhete. Eu falei, o que é isso? Aí sim, a gente se reporta a outras vidas. O que quer dizer? Provavelmente há uma chance, e a gente não pode bater martelo em nada de outras vidas, mas uma pessoa que usou mal o dinheiro, usou mal o poder, nessa vida vem assim, meu amor, você não vai ter dinheiro. Queridão. Não vai ter, porque você não soube lidar. E não só em uma, várias existências. A pessoa que, no seu matrimônio, né, agiu mal com outro, com a outra pessoa, caiu, machucou, nessa vida ele quer casar. Não consegue. Não consegue. O que acontece com muitos casais, né? E isso, dentro da doutrina espírita, a gente tenta aos poucos incluir essas pessoas. Aquele casal que quer ter filhos e não consegue. Não consegue engravidar. Eu conheço muitos amigos, eu tenho muitos amigos nessa situação. Que é dolorido, né? Quando uma colega engravida, quando a irmã engravida, ela não. Para a mulher é uma dor tremenda. A amiga do lado, né? Tá com aquela alegria toda, é um momento que a outra, né, vai assim, se encolher. Ela nem quer, mas ela sente uma inveja. Sim, sim. Sente uma dor. Assim, por que eu não E é inerente, né? Inerente. Porque às vezes o marido ali, ele está se esforçando, mas ele também sente. E não consegue. E não dá para culpar por essa dor. Porque... Não dá. E aí a gente investiga o passado e a gente percebe que há uma chance. Em outras vidas, ela lidou mal com o nascimento de crianças, tratou mal crianças. E nessa vida, ela vem para valorizar aquilo que ela não valorizou no passado. Não é, gente, não é castigo. Isso é importante lembrar. É um ensinamento. E quantos casos nós conhecemos daquele casal que de repente fala assim, tudo bem, você não vai vir pelas vias, vamos adotar. Adota. Daqui a pouco, na semana seguinte ela tá grávida. E tem 2 filhos, né? Aí uma outra dificuldade que é o dinheiro que era para 2, agora é para 4, mas tudo bem. Isso parece recorrente. Né? É recorrente. O tempo inteiro você ouve história desse tipo. Então, a mulher fala assim, não, eu não tenho nada. Ou tem, aí o médico fala assim, como você engravidou? Não era para engravidar. Não podia. Olha só, por quê? Porque a partir do momento que você abriu seu coração para o amor, porque adotar é um ato sublime de amor. Assim, Kardec, se não for Kardec, é Leon Denis, que é outra pessoa importante dentro do Espiritismo, ele diz que enquanto houver uma criança abandonada no mundo, uma criança órfã, a gente não vai passar para o mundo de regeneração. A gente não vai avançar como mundo. Porque é inadmissível um mundo melhor termos crianças jogadas no orfanato, esperando alguém que cuide, alguém que ame. É inadmissível. Então, o mundo de regeneração vai chegar. Tem orfanato? Ainda não é mundo de regeneração. Show! O que falar, né? O que falar disso? Porque é importantíssimo, né? Você tem uma é tão mãe e tão pai quanto da forma natural quando você tem uma adoção. E é engraçado o quanto que com a convivência aquele menino, aquela menina se parece com os pais adotivos. Tem uma ligação até mais forte do que os filhos que foram gerados de forma natural, não é? O que explica isso? É o amor, né, cara? É o amor. Tem até aquela famosa música, né? Que diz que todos os filhos foram embora, quem ficou cuidando do pai foi o filho do... Um modão sertanejo, né? Modão Antigo, sertanejo, né? De boteco. De boteco. Exatamente. Cássio, a gente sempre vê que fala que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, né? E aí, quando você lida com a morte, que na doutrina espírita é chamada de desencarne, né? Como é que a doutrina espírita vê, como é que uma pessoa lida com a perda de alguém? Nós falamos de pais e filhos e tem uma dor que ela é tremenda, que vai até contra a lei da própria natureza, que é quando uma mãe perde um filho ou uma filha, né? Eu imagino que deve ser uma dor inenarrável. Como é que a doutrina espírita lida com isso?
Gente, perder um filho, você disse aí, Nossa, é um negócio. é uma dor tão grande que nem tem nome, né? Quando você perde uma esposa, você é viúvo. Você perde um pai, né? Você pode órfão. Qual o nome do pai e mãe que perde filho? Não tem. Não tem. Não tem esse nome. Assim, eu acho tão impressionante isso, porque uma das nossas referências na doutrina espírita, referência mesmo de amor, de humildade, principalmente humildade, que também se chamava Francisco. Francisco Canto Xavier. Ele depois escreveu de psicografar, né? Tantos livros, né, mediúnicos através da sua mediunidade. Ele falou assim: agora minha tarefa é consolar, como você bem disse. Consolar quem? Os pais, as pessoas que perdem outras pessoas. Perder não é o melhor termo, mas é o sentimento que nós temos. Não é real, porque quem morre não some, não evapora, não desaparece, não vai para o céu nem para o inferno. Ele continua a existir no outro mundo e a gente vai se reencontrar. É lei, isso é lei. Pois bem, mas essa dor é muito difícil. Chico, ele se dedicou a psicografar mensagens desses entes, dessas pessoas que desencarnaram e queriam passar uma mensagem positiva para aqueles que ficavam. Então, nós temos filmes, nós temos livros dessas cartas para as mães, para os pais, para os amigos, para os irmãos, onde cada mensagem era tão pessoal, com detalhes tão íntimos, que a pessoa lia e falava: não é possível. Não é possível. Ele continua vivo. Meu filho, minha filha continua vivo. Tem uma das histórias assim mais famosas, que é de um pai e uma mãe, ou melhor, o pai. O pai, ele foi no Chico, ele era um judeu, e ele falou assim: eu quero uma mensagem do meu filho, eu quero uma mensagem. E a dor dele era muito grande. A dor desse pai era tamanha que ele ia toda noite, ele dormia no cemitério em cima do túmulo do filho. Porque a dor era imensa, essa dor. E ele recebe a mensagem do filho. E a mensagem é tão específica porque vem na língua deles. Mensagens, detalhes na língua. O Chico psicografou como fosse um judeu. Pois bem, na mensagem o filho dizia assim: pai, o que você está fazendo dormindo em cima do meu túmulo? Enquanto você dorme em cima do meu túmulo, eu estou consolando a minha mãe que está em casa chorando. Volta para casa. Fica com a minha mãe. Pega as minhas roupas que estão no armário, que você está guardando, e dê para alguém que precisa. Eu não preciso mais disso. Eu estou vivo, eu continuo vivo. E foi falando. E esse pai, ele se transforma. Ele não se torna espírita, mas ele começa a ajudar as pessoas. Então, essas mensagens vinham para mudar o rumo dessas pessoas. Quem perdeu alguém sabe, a dor não acaba. Mas a doutrina espírita, ela vem tirar o desespero. Por isso ela é consoladora. A dor não vai terminar, mas o consolo vai chegar. Eu vou poder encarar a vida de outra forma. Eu vou poder valorizar, porque às vezes uma pessoa morre, o meu filho, mas às vezes eu ainda tenho 2, 3 filhos. E quantos filhos têm órfãos de pais vivos? Os pais não vivem mais, se deprimem. Morre junto, né? Morre junto. Então, uma das funções maiores da doutrina espírita é consolar. Para mim, é a maior função. Se a doutrina espírita, e para quem é espírita, não está te consolando, tem algo errado com você. Ela tem que te consolar. Ela tem, quando você vê uma situação de guerra, de dor, de perda, você fala: tudo bem, está doendo, mas eu sei que a vida continua. Leva o tempo que for para você entender isso, assimilar. Porque não é no cérebro, gente.
É no coração. É no coração. O que falar, né? Ô, Cássio, nós estamos falando muito sobre espiritismo, mas aqui nós estamos aqui, né? Nós precisamos da grana para sustentar tudo isso daqui. Precisa do material também. Enquanto você toma sua aguinha aí, ó, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores que mantém essa bagaça funcionando aqui, né? A gente pede proteção aí dos espíritos, mas a gente precisa também da bufunfa para sustentar esse negócio. E vamos falar aqui de qual? Da rede de academias Corpo e Saúde, que são mais de 20 no DF e em torno, e até em Goiânia tem as academias Corpo e Saúde, e vai ter com certeza uma perto de você aí. Então, tá precisando daquela malhada, né? Porque precisa cuidar. Não é só o espírito, não. Tem que cuidar do corpício também, porque essa carcaça tem que aguentar até na hora de ir. Não é, Cássio? E, ó, vai lá na academia, cuida aí da tua saúde, porque é importantíssimo. Agora, se você estiver no Gama, especificamente, quiser algo mais ligado ao funcional, ao hitbox, eu te aconselho fortemente aí lá no Pedro e toda a sua equipe lá da Clube Mais Academia, lá no setor central do Gama, que olha, a galera lá é especialista e vai te atender da melhor forma possível, da forma que você merece. Temos também o seguinte, ó, Clínica Veterinária Reino Animal, lá na Santa Maria Norte e também no Valparaíso 2. Olha, carinho e cuidado com quem também é parte da família. Seu bichinho tá precisando de um cuidado profissional, corre lá que a equipe da Celina, da doutora Celina, vai atender o seu bichinho e dar todo o aparato, o amparo que aquele bichinho precisa naquele momento. Então, corre lá. Vitória Ferragens, do básico ao acabamento, ao essencial para a tua obra. Tá precisando de uma ferramenta em pleno domingão? Corre lá na Vitória Ferragens, fica lá em Santa Maria Norte, que eles vão estar abertos lá. Assunção só fecha a partir de meia-noite. Não, mentira, mais cedo um pouco ele fecha. Mas, ó, pode ter certeza que vai estar lá. Precisou quebrar uma parede num sábado. O pessoal gosta de quebrar a parede num sábado, né, Cássio? Vai lá, compra um martelo, uma marreta lá, que o pessoal lá da Vitória Ferragens vai estar aberto para te atender. E aí, depois que quebrar a parede da fome, corre ali no Família Pastrini. Rodízio, o maior rodízio do mundo. Eles falam que é o maior rodízio do mundo e eu não vi outro maior também. Tudo você imagina ter no rodízio. Você quer comer, eu quero comer essa caneca. Ele traz caneca pra você comer. Eu quero comer pizza, tomar um açaí, sorvete, tudo. Fica ali, ó. Você vai saber onde fica. Fica ali no lado do Pier 21, abaixo ali na parte de baixo da Steak Bull Churrascaria. Cara, rodízio de lá é fantástico e tudo de excelente qualidade. Ah, não, na beira do lago é muito caro? Não, o preço é acessível. Corre lá, Família Pastrini é sucesso para você que precisa alimentar esse buchinho. Octo7 Contadores Associados, nós estamos falando aqui de espiritismo, espiritualidade. Mas se tu não declarar teu imposto de renda, irmão, não vá pensando que você vai ter outra vida para declarar. Tem que declarar agora, né? Receita Federal não é gracinha não, meu irmão. Não é consoladora não é, ô Cássio? Não. Receita Federal vai pegar forte. Então, ó, quer algum, vamos dizer, você quer uma assessoria nessa parte, a declaração do imposto de renda, tá com dúvida e tal? Consulta lá a equipe da Octo7 Contadores Associados, que eles vão te dar todo o suporte que você precisa. Ou então, outra dúvida contábil, chega lá no pessoal da Octo7 Contadores Associados, que é sucesso. E outra coisa que é sucesso aqui em Taguatinga, que é sucesso em Brasília e sucesso no mundo, quiçá na Via Láctea, é o estúdio aqui do Jobs do Rafa. Olha que espetáculo. Olha aqui. Pedrinho, meu querido, bota a câmera central para mostrar. Olha aqui, esse cenário aqui, desse jardim, por isso que eu quis gravar hoje de dia, para que vocês apreciassem o que nós temos aqui de fundo. Ah, não, isso daqui, isso é fake. Fake nada, tu me respeite, que eu sou dono de boteco. Isso daqui é o jardim que nós temos aqui, porque agora temos um estúdio aqui, Jobs do Rafa, aqui no Anima Cowork, em Taguatinga. Entra aqui no Tagua Park, o Anima é fantástico, tem um jardim. Se tu quiser aqui vir trabalhar aqui do Cowork e ter uma paz de espírito, aquela coisa toda, cara, vem aqui. Aqui vai fluir sua criatividade. E mais fluida ainda a sua criatividade é aqui no estúdio do Jobs do Rafa, que se tiver um projeto audiovisual engavetado aí, traz pra cá, porque a gente torna realidade, tá bom? Entra lá no Instagram, @JobsDoRafa, Jobs do Rafa, manda uma mensagem pra gente que já responde e aí tu torna teu projeto real. Não é isso mesmo, Cássius? Exatamente. Sucesso! Que é show de bola, gente. Nossa, bom demais, bonito cara. Demais aqui. Não, e eu quis vir realmente gravar de dia, porque eu falei, cara, é outra coisa aqui. Nós saímos até do balcãozão, que nós gravamos ali no balcão ali do boteco, mas trouxemos pra mesa hoje, porque
para ter esse cenário ao fundo que eu achei fantástico aqui. E não é fake, não é, ô Cássio? Ele é planta de verdade. Exatamente. Ô, Cássio, você tinha falado muito aí sobre psicografia. Explica pra galera o que é a psicografia. Que a galera até ouve e acaba não sabendo o que é a psicografia, né? Psicografia é um tipo de mediunidade onde o médium ele escreve sobre a influência do espírito. Essa ligação é mente a mente do espírito com a mente do médium encarnado, e ali, a partir disso, o médium psicografa. Alguns médios são intuídos, então vem a mensagem e ele vai escrevendo com suas palavras. Outros conseguem, ao mesmo tempo que está, à medida que vai escrevendo, ele vai entendendo o que ele está escrevendo. E outros médios, eles escrevem e só vão entender depois que termina a mensagem. Né? Então, é comunicação, são esses 3 tipos. Então, é a mensagem dos espíritos pela escrita. E aí, não só pela escrita, né? O espiritismo está muito ligado à arte. Então, existem vários tipos de forma de se explicar, vamos pensar, de se expressar dentro do espiritismo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque tem a pintura, tem outras coisas, e aí você tem a psicopitografia, que é quadros, né? Assim, médiuns que têm a capacidade de pintar telas com pincel, alguns pintam até com os dedos, outros dedos das mãos, outros conseguem fazer com os dedos dos pés. Né? Tem médiuns que conseguem pintar 2 quadros ao mesmo tempo. Né? É assim, uma mediunidade fascinante. Né? Não é comum, poucos médiuns têm essa capacidade, mas acontece. Temos a psicofonia, que é o médium que vocaliza, né? Coloca para fora através da voz. É que o povo fala que é um incorporado. O espírito não entra no corpo do médium. Não é igual o Ghost, aquele filme não, que entrou, não. A pessoa dá uma tremida. Ali ele tinha que valorizar, fazer uma, né? Uma mise-en-scène, né? Mas não é mente a mente. Mas pode ser uma aproximação tão grande que dá a aparência que mas não é. Mas não entra no meu corpo sem a minha permissão, porque o corpo é meu. Não sai o espírito, porque nós somos espíritos. Eu não saio do meu corpo para dar lugar para outro. É uma ligação. Né, E a arte é essa capacidade, né? Tem médiums músicos. Então, ele consegue compor uma sinfonia ou qualquer outro tipo de música sobre a influência dos espíritos. Tanto é que tem letras de música que o cara escreve de noite. O cara acorda à noite, né? E de repente, eita, aí faz a letra toda, quando vê, tá pronto. Do nada, nunca pensei nessa história e veio isso aqui. E músicas lindas. Assim, para tudo que o homem... qualquer forma de expressão, há a possibilidade de ter influência dos espíritos. E aí, aquela grande pergunta. Os espíritos influenciam na nossa vida mais do que você imaginais. Então, várias ações que nós temos no nosso dia a dia, e a arte é uma forma linda da gente se expressar, temos sim a influência do espírito. Para coisas boas e para coisas ruins. Isso é importante. Porque às vezes coisas não tão boas também têm a influência dos espíritos. Cássio, eu acompanho que o espiritismo ele tem... São muitos... Os frequentadores, grande maioria, são pessoas bem mais velhas. Eita, chegamos naquele ponto. Aí, naquele que eu queria conversar. Eita, agora que eu sou cancelado. É você cancelado. É esse momento que chama mais... Isso que dá audiência, entendeu? Esse programa ele é polêmico. Agora é o momento do corte. Exatamente. Agora vai ser o corte, hein? Esse programa tem que dar polêmica porque tem que bater like, entendeu? Então, é desse jeito, a gente se mantém pelo like, é isso daí. Cássio, e aí eu vejo que ela acaba não sendo, de certa forma, tão atrativa para os jovens. Qual é a sua opinião sobre isso, cara? Porque assim, você vai em qualquer lugar, você vai contar. Você pode contar lá alguns jovens, mas você não tem tantas pessoas jovens quanto as pessoas mais velhas. Ela é atrativa para o jovem? Melhorando a pergunta. Vamos lá. A doutrina espírita é uma doutrina que começou com o jovem. Hã? Cadê que não era um idoso? Os médiuns tinham 15, 16, 17 anos. Os médios que ele utilizou. Olha só.
Olha, gente, eu acho isso de uma beleza da espiritualidade. Trabalhou com as duas idades, os mais velhos e os mais novos. A doutrina espírita é uma doutrina que exige conhecimento. Isso é um fato. Exige estudo. Isso é um fato. Mas é uma doutrina que tem se esforçado há muito tempo para se aproximar dos jovens. Está tentando? Tá. Mas não está conseguindo. Isso é fato. Por quê? Você vai nas casas espíritas, nos centros espíritas, e a faixa média de idade é 50, 60 anos dos frequentadores. Tanto é que a gente brinca que existe uma faixa etária que se afasta da casa espírita, que é a faixa etária dos 22 aos 40 anos, 45 anos. Se afasta, vai viver o mundo, e quando volta cheio dos problemas. Volta lascado, né? Volta lascado. Por quê? Porque é a faixa etária da faculdade, que ele quer viver a vida. Não tem problema nenhum viver a vida. Só que, assim, nós que trabalhamos na doutrina espírita há muito tempo, a gente vem fazendo um movimento de atração. Tem muitas resistências? Muitas resistências. Nós falamos da arte, mas durante muito tempo, hoje estamos vencendo, mas durante muito tempo não era permitido certos instrumentos musicais dentro da casa espírita. Porque achavam que o instrumento ele ia atrair maus espíritos, o que é uma balela. Bateria, não pode. Tem. Algumas casas, graças a Deus, tem, mas a grande maioria não. Os tipos de música. Gente, você quer atrair música para jovem com aquelas cantiguinhas, ladainhas do início do século? Não dá. É inadmissível. Então não se abre a mente para coisas novas, coisas boas e novas. Há uma resistência muito grande. O jovem, ele veio para trazer transformação. A casa espírita sem o jovem, o movimento sem o jovem acaba. Quem vai dar prosseguimento ao trabalho? Quem? Assim, durante muito tempo, a gente já debateu, conversou. Nós conversamos com aqueles que estão no comando das casas espíritas a respeito disso. Há dificuldade tremenda dos mais velhos aceitarem os jovens perto dele. Por quê? Você tem filho, eu tenho filho. Nós sabemos o quanto é difícil educar, o quanto é difícil estar junto. Mas eles precisam e nós precisamos. Assim, eu me tornei uma pessoa melhor a partir do momento que me tornei pai. Eu fui vendo em mim certos defeitos, porque os jovens, como nossos filhos, eles vêm e mostram os nossos defeitos. Da mesma forma que os jovens, nessas casas espíritas, vão trazer os defeitos deles, dessas pessoas mais velhas. Você não faz isso, você não faz aquilo. Mas isso é bom, porque a gente só aprende na diversidade. Não dá para a gente viver só entre os nossos e só na minha faixa etária. Eu tenho que viver em todas as faixas etárias. Não é ser uma casa só de jovem, mas também não é uma casa de idosos. Tem que ser uma faixa etária que abarque a família. Olha só, tem casas espíritas que não permitem que o pai e a mãe venham com o bebê. Por quê? Não tem local para botar o bebê. O menino está chorando. Lógico que está chorando. Jesus não falou? Deixai vir a mim as criancinhas? Mas vai atrapalhar a palestra. Tudo bem, então vamos arranjar uma sala onde você projete a palestra, onde tem uma acústica que não permite atrapalhar, mas vamos fazer uma casa que seja da família. Porque senão só pode ir solteiro e só pode ir os mais idosos. Você tem que cuidar de todos. E onde está o consolador nesse caso, né? Exatamente. O acolhedor. E aí, cadê essa doutrina espírita que tem que chegar para todo mundo? Quem vai só na teoria e cadê a prática disso? A teoria é linda. Tem que ter a prática. E aí o problema não é da doutrina espírita, é do movimento espírita. E o movimento espírita ele é feito de pessoas. São as pessoas. E as pessoas têm os seus preconceitos. As pessoas mais difíceis que eu vi na minha vida foi dentro do espiritismo. Não, e aí é bom você falar isso, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que o espírita é um ser evoluído de luz. E não, se fosse evoluído de luz, não precisava nem estar ali.
para começo de conversa. Ele é uma pessoa como qualquer outra, com suas potencialidades, com as suas fraquezas, com possibilidades de melhora, e às vezes não, e assim vai, né? Exatamente. E assim, nós temos problema da doutrina espírita, o problema com o poder, que tem outras religiões. Nós Mesma temos coisa, né? Mesma coisa. de pessoas que estão no poder há muito tempo. Não que não possa ficar, mas é melhor diversificar. Eu fico um tempo, você vem outro, vem com uma outra ideia. Porque se a base é forte, Acabou, não vai né? desmoronar? Não vai. Né? E existem lutas, existem centros que são familiares. Ah, a família cuida 50, 60, 70, 80, 90 Tipo a monarquia, anos. É né? uma monarquia. Falei, gente, vocês não aprenderam nada. Vocês não aprenderam nada. Gente, nosso lar, quem cuida, lá é escolha moral, mas lá dá para ser moral. Porque lá sabe quem é bom e quem não é. Aqui não. Você tem que possibilitar. Ah, mas fulano é mais ou menos. Tudo bem. Depois sai ele, entra outro. Diversificado. Né? Abarcar todo mundo, possibilitar. Eu não posso ser dono porque eu vou desencarnar. Eu vou deixar aquilo. A qualquer momento eu deixo aquele movimento e vou para outro lado como Deus quer. É assim, gente. Ô, Cássio, e aí vou dar outra polêmica agora. Ai, meu Deus. Toma sua aguinha aí. Vou O tomar. que acontece? É pra dar ibope, a gente precisa de ibope, a gente precisa mais patrocinador, então tem que ter polêmica aqui, igual o programa do Ratinho. Ai, ai, ai. Cássio, Rapaz! eu noto também que o movimento acaba sendo algo muito sério. E uma coisa que eu acho tudo diferencial como palestrante é que você leva a coisa mais na boa, levando a coisa mais bem-humorada e acaba tornando algo mais leve. Fica uma palestra que você conseguiu captar o recado que você queria passar e, sabe, foi algo leve, foi algo que não doeu, foi algo que não deu sono e fala, poxa, até que ponto humor e espiritismo tem a ver? Porque eu bato muito nessa tecla, né? Porque eu sou um cara mais bem-humorado, eu sou brincalhão e tudo. E aí eu vejo que a galera às vezes fica, não, vamos ficar mais sério aqui, tal. Tá, tudo bem que tem momentos que tem que ficar sério, né? Mas até que ponto, né, humor e espiritismo, ele chega ou não? Tem que ser daquele jeito mesmo, tem que ser só daquele jeito, porque de repente os espíritos só gostam de coisas sérias, porque eles são sérios o tempo todo. Acho que tem que ter momento para tudo. Tem o momento do bom humor, tem o momento da seriedade. Mas o bom humor, ele torna a vida mais gostosa. E nada melhor que um bate-papo ser gostoso através do humor. E não precisa contar piadinha. Porque às vezes você nem sabe contar piada, né? Eu não sei contar piada. Mas, assim, levar como a vida da gente é. Com a seriedade, mas de uma forma gostosa, que abarque, com exemplos que acalente. Assim, esse problema da seriedade é tão grave na doutrina espírita, por quê? Porque a gente não se aproxima das classes D, E. A doutrina espírita não consegue fazer com profundidade esse movimento. Quem melhor fazia isso era o Chico. Chico contava histórias do dia a dia. Chico ria de tudo. Falava das coisas. E era bem-humorado. E bem-humorado. E às vezes as pessoas vão no palanque e falam, não, eu tenho que ser... Não, a seriedade é a sua vida. Gente, eu conheço milhares não, mas eu conheço dezenas de palestrantes que são totalmente sérios na tribuna. Mas quando você vai ver no dia a dia, você se decepciona com a postura. Não são capazes de sentar no banco com uma pessoa mais humilde e explicar a doutrina espírita. Porque essa questão da reencarnação que eu falei, cara, isso é difícil pacas para você entender. Isso é muito difícil. Ah, da onde nós viemos, para onde a gente vai, o que acontece. Essa questão de perispírito parece um palavrão. E para você explicar como funciona, você tem que traduzir. A nossa função, não eu, mas quem sabe mais, é traduzir isso e botar bem diluído para que esses mais simples ouçam. E aí, como você falou, o bom humor já toca o coração. Na hora. Nós participamos agora do Congresso Espírita do Distrito Federal. Palestrantes maravilhosos. Lá nós tivemos 2 jovens, muito bons.
Só que eu fiquei um pouco triste, sabia? Porque os jovens falavam como fossem adultos. Sabe, jovens falando como adultos? E não é problema deles não, gente. É porque para eles serem aceitos dentro de um movimento espírita, muitos deles mudam a forma de falar, falam de forma mais séria, para poder esse público mais velho que eu falei, que beira os 60 anos, 70 anos, possa aceitá-los na tribuna. E aí nós tivemos a presença do Nando. E quem é diferente acaba tendo preconceito, né? Exatamente. Acaba sofrendo, na verdade. E aí quem muda é aquele que já está mais tempo, que ganha uma estabilidade. Agora eu vou começar a brincar, porque agora eu já... agora eu já tô aqui. Eu já fui daqui. E nós tivemos a presença do Nando Cordel. Nando Cordel tem 70 anos. O mais jovem palestrante do Congresso era o Nando Cordel. Gente, ele contou piada do início ao fim. 70 anos? 71 anos. Ele contou piada do início ao fim. Depois você olha lá no YouTube. A palestra dele, no 10º Congresso Espírita do Distrito Federal. Ele cantou as músicas que nós conhecemos. Eu vou de volta pro aconchego. Cantou piada. Cantou as músicas que ele fez pro cara que devia a ele para pagar. Então, cara... Foi a palestra mais suave. Sim, a idade era 70, mas a cabeça era de 17, a cabeça né? 17. Ele foi aplaudido de pé. Foi exatamente isso que você falou aqui. O bom humor, ele tocou o coração de todo mundo. Porque você se identifica. Fala, cara, a vida desse cara é igual à minha vida. Mesmos problemas, mesmos perrengues, mesmas agonias e a vida para todo mundo. E tem palestrante que fala assim, nossa, na casa dele é tudo... vai com Cristo, a paz do Cristo. A gente não sabe que em casa não é assim. É a família propaganda de margarina. Eu tenho muito pé atrás. Eu converso com a minha esposa sobre isso. Fala, rapaz, eu não tenho pé atrás com essa galera que é propaganda de margarina. Olha lá, minha esposa linda. Não, quando você acorda, meu amigo, atrasado, bora pegar a calça que eu vou vestir. Bora, pega o pão, passa pra mim. Não passou, limpou o té. É desse jeito, velho. Assim, eu não brigo com ninguém. Falei, velho. Eu brigo com todo mundo. Quando brigo. Cara, eu tenho medo de pessoas assim... que não briga com ninguém. Não brigo com ninguém, não guardo raiva de ninguém. Falei, você nesse mundo que você tá fazendo aqui, vai-te embora. Porque você já é evoluído. Eu tô muito pouco evoluído. Meu Deus! Gente, eu fico com raiva, eu vejo uma notícia que eu não gosto, eu resmungo. Não, a gente fofoca também. E aí? Exatamente. A gente tenta melhorar. O que não pode, eu adoro uma fofoca. Quem me conhece sabe, eu adoro fofoca. Conta aqui, fofoca, conta aqui, me conte. Né? Lógico, a gente não leva aos finalmente. E você sabe que professor é o bicho que fofoca melhor, né? Por quê? Porque ele tem didática, aprende na faculdade. Então o professor ele sabe contar a história início, meio e fim. Bicho, se eu ver uma fofoca no professor, é a melhor coisa do mundo. Ele sabe contar o negócio. Muito bom, é sensacional. Muito bom. Mas a gente tem que chegar nos corações das pessoas. Porque essa doutrina espírita, que pra mim, ela, assim, eu falo pra todo mundo, a doutrina espírita, ela me salvou. Eu sou melhor porque eu sou espírita. Cometi inúmeros erros depois. E continuo cometendo todo dia. Mas se eu não fosse espírita, ia ser muito mais complicado. Né? Hoje, lá em casa mesmo, às vezes as meninas, minhas filhas, passam mal. Eu já entendo quando é uma influência mediúnica. Entendo quando não é, que tem que ir pro médico mesmo. Entendo quando é uma enrolação. Mas... olha só, mas a profundidade. Eu não fico desesperado, né, quando eles acordam à noite. Fala assim, eu vi um espírito. O meu filho mesmo, agora ele tá com... Você tem quantos? Tenho 4. 4 filhos? Agora tem televisão agora, né? Hã? Tem televisão em casa agora. Graças tinha. a Deus, não tinha. Não tinha. Nem celular eu tinha. Agora parou. Pois bem, o meu filho agora tá acordando à noite gritando. Se fosse eu, meu Deus, que desespero. Eu sei que ele não tá dormindo à noite, porque... tem influência espiritual, faço a prece com ele antes de dormir, converso com ele, e assim vai. Mas sem esse desespero. Eu vi um espírito aqui dentro. Beleza, faz parte. Vamos conversar com ele. O que ele está fazendo aqui? Vai embora, vai para sua casa. Aqui não é lugar de ficar. A gente vai conversando, mas tudo no bom humor, né? Eu participo também de reuniões mediúnicas. Eu falo, gente, a mediunidade é uma coisa boa. Eu acho que todo jovem, e a gente está falando de juventude, deveria ter a oportunidade de ver uma reunião mediúnica. Eu comecei na reunião mediúnica com 20 anos. Estou até hoje. Gente, cada reunião é algo grandioso. Você vê coisas... Cara,
o espírito fala da dor. Ah, porque na vida eu mentia muito. Olha o que aconteceu comigo. Olha, eu tratei mal as pessoas. Olha o que aconteceu comigo. Isso é muito grandioso, você ouvir isso. Mensagens dos mentores, dando ânimo, força. A primeira vez que eu entrei numa reunião mediúnica espírita, né? Que eu, como eu falei, já participei de reunião de Umbanda, que é uma reunião com mediunidade, mas não é uma reunião mediúnica espírita. Então, só para explicar ao pessoal, o que não é espírita, a gente chama de espiritualista, né? Exatamente, espiritualista. Então, por exemplo, o pessoal da Umbanda, Isso. né? Eles A são doutrina espírita espiritualistas. também é uma doutrina espiritualista. Espiritualista, Né? né? Todas que lidam com o espiritual, né? São uma reunião espiritualista. Mas essas reuniões, que eu falo, o jovem, ele deve presenciar para entender a vida dele. Porque em determinado momento da vida, você acha que seus erros não vão levar a lugar nenhum. Vão te levar a vários caminhos. As suas escolhas vão te levar a determinados locais que pode ser de muita dor ou pode ser de muito amor. A escolha é sua. E essa oportunidade é grandiosa. A primeira vez que eu entrei, que eu cortei o pensamento, o espírito que se manifestou pela média falou assim: muito obrigado por você estar aqui. Finalmente você chegou. Eu não sabia o que ia acontecer comigo. Mas sabe quando você sente alguém falando assim: opa, é aqui o seu lugar? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Que bacana, hein? Nossa, é só estudando mesmo para você entender mais, é você participando, para você sentir, né, o quão consolador é, né, essa doutrina. Ô, Cássio, nós já estamos terminando aqui, Opa, cara. já? O tempo passou assim, Gente, ó. eu pensei que a gente ia esperar anoitecer. Não, estamos quase. O sol já tinha uma hora que tava batendo aqui. Ele já foi embora, então já tá quase. Meu queridão, só pra gente encerrar, tem uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer para você. Fala pra galera aí, do fundo do coração, o que o espiritismo ele ensina sobre o perdão, a culpa, ou até mesmo, sei lá, sobre recomeços? Gente, perdão é fundamental para a gente saber viver. Não existe relação sem perdão. Se você quer se relacionar com alguém, seja com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, seu marido, seus filhos, seu tio, sua tia, sem perdão não dá. Porque a gente tem que perdoar o tempo todo. Porque a gente comete erros o tempo todo. A nossa condição é de humano. Humano erra. Humano erra. E só dá para viver com os erros perdoando. Então, perdão é fundamental. A gente tem que, como disse Jesus, perdoar para ser perdoado. Se você não oferece perdão para as pessoas, você não pode esperar das outras pessoas perdão. Culpa. Fuja da culpa. Responsabilidade. Aí entra o auto-perdão. Errou? Errei. Nossa, eu já fiz tanta mancada. Eu não sei vocês, mas eu já fiz tanta mancada. Aí às vezes eu olho para mim e falo: tudo bem, errei de novo, mas eu vou avançar. Eu vou avançar. Nossa, eu me relacionei de novo com a pessoa errada. Né? Eu tive alguns namoros, eu falei: meu Deus, fulano de tal. Olha só, eu já pulei de namoro espírita. Não, eu quero menino espírita. Aí depois eu vi: nossa, mulher espírita é muito trabalho. Eu quero não espírita, eu só quero não espírita. Não entendia nada. A gente brigava, porque eu tinha reunião, tinha algum estudo. Eu falei: você não vai? Eu falei: eu tenho que ir, é minha responsabilidade. Eu falei: não, voltei para espírita. E hoje minha mulher era espírita. Eu falei: graças a Deus. Pronto. É difícil? É difícil. Porque não é porque ser espírita que é fácil. Mas é difícil. Mas, gente, errou. Avança. Avança. Não se prende. Porque se você ficar prendendo no erro, você não caminha. Não caminha. E responsabilidade com suas ações. Cuidado para não machucar os corações. Cuidado com a forma que você fala. Eu tenho muito cuidado, porque eu falo muito alto. E às vezes as pessoas... E eu falo de uma tal forma que às vezes as pessoas acham que eu estou brigando. Não, e tu é grandão, aí o pessoal fala... Ele está brigando. Eu falei: não estou brigando. Aí eu tenho que aprender a falar mais baixo, responsável. Aí eu chego para a pessoa: desculpa, aquele dia eu falei, mas não era atenção. Então, você fala mais uma... A vida é isso. A vida é aprendizagem. A gente, cara, eu adoro viver. Às vezes é difícil, porque às vezes que você falou aí, a gente precisa de dinheiro, não tem. Às vezes as pessoas não fazem aquilo que a gente gostaria que elas fizessem, a gente fica chateado, magoado. Mas não tem outro jeito de avançar, gente.
Todo mundo que teve na Terra, os bons espíritos, passaram por dificuldade. Não é só nossa essa questão. Mas como você falou, com bom humor é sempre mais fácil. Com jovialidade é sempre mais fácil. Procurem isso na vida, por favor. E você falou isso aí, veio à cabeça o Papa, né? O quanto que agora tá aparecendo, né? O tanto que ele é piadista, Nossa, né? Brincalhão gente. E ele fala do bom humor, né? Ele fala sorrindo, né? Sorrindo, brincando. É. Aquela fala, né, que perguntaram pra ele quem é maior, né? Messi ou Maradona, ele fala Pelé. Gente, é genial. Aí quebra, né? Quebra, todo mundo... Gente, isso... Eu acho tão... Assim, tava até falando pros amigos, falei assim, nossa, eu me senti meio órfão quando ele desencarnou agora. Sabe quando você perde uma pessoa... Ai, próxima, né? A gente tava tão precisando bem, né? mais de pessoas assim. Mas calma, gente. Deus vai colocar pessoas tão grandes quanto aqui na Terra. Porque dizem os espíritos que não passa um momento da Terra sem que um dos apóstolos, discípulos do Cristo, esteja reencarnado na Terra. Então, tem mais um aí encarnado aí que vai cuidar da gente. Que assim seja. Meu camarada, obrigado, viu, cara? Obrigado aí pelo seu tempo. A gente correu pra lá, pra cá, pra ver o horário e conseguimos esse horário. E eu fico muito feliz de ter vindo aqui no Boteco. Venha mais vezes, da próxima vez vamos pro balcãozão, que a gente faz à noite. Vamos, porque ali é raiz. Ixi. Aqui é o comecinho pra não te assustar tanto. Ai. Ali é raiz. Que coisa boa. No próximo aí já está convidadíssimo pra Vamos ter que falar de arte, que eu não falei pouco de arte. Pois é. Tava até na minha pauta aqui, eu falei, vai ficar por 2. Mas, ó, brigadaço, viu? Valeu demais. Acho que a galera agora se sentiu um pouco acalentada, com mais conhecimento, tanto sobre o material espiritual, as diferenças, e aprendeu também não ter medo, né? Que às vezes a gente desconhece e tem medo por simplesmente não conhecer aquilo, né? E assim, bom demais. Brigadaço pela conversa, a conversa foi incrível. Tenho certeza que todo mundo ouviu aí, que saiu assim, mais leve, mais curioso, e principalmente mais conectado com, não precisa ser com o espiritismo, mas que tenha conexão com algo maior, né? Não, importante a gente se ligar a Deus. Exatamente. E você aí que está do outro lado, ó, que nos acompanhou até agora, valeu, brigadaço aí. Curta aí o nosso vídeo, pô, o papo foi tão bacana, encaminha pra galera aí. E o seguinte, no Boteco do Prof, a gente fala de tudo. Até, claro, né, Boteco fala de tudo, até daquilo que a ciência, assim, não explica tanto, mas, ó, o coração entende. Isso que é importante. Um grande abraço para você. Até a próxima terça. Valeu demais.